Bom, método científico. Como é que a ciência funciona? Quais são esses métodos que ela usa? Bom, métodos científicos são etapas. Essas etapas são dispostas e executadas de uma forma ordenada quando a gente investiga um fenômeno. Fenômeno, nós vimos qualquer fato que interessa cientificamente para o pesquisador. Então, essas etapas que nós seguimos é um método científico. Agora, esse método científico, uma coisa importante que faz parte desse método científico, é que nós temos sempre a revisão do que nós fazemos pelos nossos pares. Eles são os nossos pares, aqueles que trabalham na mesma área que nós. Quando nós enviamos um artigo científico para publicação, o editor da revista manda aquele trabalho para alguém que trabalha na mesma área para dar um parecer. Então, eles estão fazendo uma revisão das suas ideias naquele artigo. Isso é muito importante, né, no processo do método científico, para termos mais acertos do que erros. E outra coisa importante são as duplicações dos nossos trabalhos por outros cientistas independentes. Então, o que nós fazemos, o resultado que nós colocamos na conclusão, tem que ser repetido, né, em outros locais com resultados semelhantes. Então, essa duplicação do resultado também é importante na ciência. Isso reduz a incerteza na informação. Porque nós vamos ver que na ciência, ao trabalharmos com amostras, e não com a população toda que aquela amostra está representando, nós estamos sujeitos a erros sempre. Então, sempre há uma incerteza na conclusão que nós tiramos dos nossos estudos. Mas à medida que os artigos são revisados e são duplicados por outras pessoas, essa incerteza diminui. Então, esse é um passo importante também dentro da ciência. Existe apenas um método científico que todos os cientistas devem seguir? Logicamente que não, né? E, na verdade, o método científico, ele muda com o tempo, com a cultura, ele muda e também varia de um ramo da ciência para outro. Talvez nas ciências humanas, comparando com as ciências agrárias, existam métodos um pouco diferentes. O princípio é o mesmo, né? Há algumas etapas diferentes. E flexibilidade criativa, gente, é muito importante no pensamento criativo. Nós não podemos falar, o método tem que ser dessa maneira. E nós temos um exemplo grande que é o Einstein. Ele fez experimentos mentais. Né? A inteligência que ele tinha, ele não precisava nem do laboratório, ele fazia experimento na mente dele. Então, nessas teorias da relatividade que ele publicou, ele se imaginava viajando na velocidade da luz para ver o que acontecia. Ou então, no elevador, quando ele estava descendo, ele imaginava se esse elevador despencasse, como é que ele ia ficar dentro do elevador. Então, ele teve aquelas ideias, né, que o tempo podia não ser fixo, que a gravidade poderia ser devido àquela distorção do espaço-tempo. Então, tudo experimentos mentais. Então, a flexibilidade criativa em ciência é muito importante. Geralmente, apesar do que nós falamos, existem alguns passos que são utilizados dentro desse método científico. Geralmente, o método científico, ele começa pela detecção de um problema dentro da área que nós conhecemos. Né? Você não vai ver problema em área que você não conhece. Você tem que conhecer bem a teoria dentro da sua área. Você observa um problema. Veja que nós utilizamos nossos órgãos de sentido para observar o problema, um problema que nos incomoda.
como cientista, e aquele problema que nós observamos nos leva a fazer uma pergunta. E vejam que nesse primeiro passo de observar um problema e fazer uma pergunta, as coisas ainda estão bem gerais na nossa cabeça. Nós não estamos enxergando ainda um problema específico, nós estamos enxergando um problema geral. Então, a partir dessa pergunta também que vai ser geral, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que estudar a literatura mais especificamente relacionada com aquele problema que nós vimos, para que a nossa pergunta fique mais específica. Para que a gente chegue numa ação mais específica. A gente chegando numa ação mais específica, fazendo uma pergunta mais clara, mais objetiva, nós vamos formular uma hipótese. A hipótese nada mais é que a resposta àquela pergunta específica que você fez. Nada mais é do que isso. Logicamente, para formular a hipótese, lembrem-se que nós temos que conhecer a teoria, nós temos que estudar a literatura. Então, a hipótese já vem impregnada de teoria. Isso é importante. Por isso que a gente fala que é uma grande chance de a nossa hipótese ser verdadeira, porque ela já vem impregnada de teoria. Agora nós vamos tomar os nossos dados, que são as nossas evidências, para mostrar se de fato aquela hipótese é verdadeira ou não. E depois nós vamos analisar e interpretar esse resultado. Uma coisa que eu quero chamar a atenção nesse primeiro sábado é a parte de interpretação. Eu acho que nós não damos a devida atenção para isso. Muitos artigos que nós tentamos publicar no exterior são rejeitados por falta de discussão dos resultados. Isso é interpretação. Isso é muito importante. Os resultados, gente, não falam por si. Nós é que temos que interpretar os resultados. Então, essa é uma parte importante e eu vou voltar a falar sobre essa parte de interpretação. Bom, esses passos aqui, eles podem ser repetidos, principalmente se a hipótese exata não for aquela. Mas como que a hipótese não é aquela? Você está falando que se baseou em teoria, e possivelmente é, só que tem áreas do conhecimento que a teoria ainda é pequena. Não temos muita base para formular uma hipótese. E pode ser que a gente erre na nossa hipótese, mas como nós fizemos um trabalho, nós aprendemos muita coisa. E a gente pode voltar no ponto inicial, reformular a nossa hipótese e começar o trabalho novamente. Principalmente nessas áreas que não é bem conhecido a teoria. Bom, aqui o método científico já com mais alguns passos, mas vejam que o primeiro passo é observar o problema, que nós usamos nossos órgãos de sentido para observar. Aqui nós fazemos uma pergunta, devido àquela observação, é uma pergunta bem geral, como nós falamos no início. Essa pergunta, ela é afunilada para uma ação específica, que nos leva a formular uma hipótese, que é a possível resposta à pergunta específica que foi feita. Depois da hipótese, nós vamos atrás de evidências, né, para provar se aquilo é verdadeiro ou se não é. Passamos à conclusão do nosso trabalho, depois que interpretamos esses resultados, e botei um passo a mais aqui, que é importante, a publicação do nosso artigo. Então, esse aqui é um método científico. Eu chamo a atenção aqui para dois pontos importantes. Aquela pergunta que é feita de forma geral, nós temos que aqui estudar a literatura para podermos especificar melhor essa pergunta.
Por quê? Nós vamos na teoria para saber onde é que estão as lacunas no conhecimento. E sabendo a lacuna no conhecimento, a gente pode formular aqui uma hipótese que seja uma hipótese que traga algum conhecimento novo para a ciência. Então aqui é importante esse ponto de você consultar a literatura sobre aquele assunto específico que você está estudando. Outra coisa importante, que eu acredito que há 20 anos atrás, na época que eu estudei, não se dava atenção nenhuma a isso, é como preparar um artigo científico, que eu acho que é o objetivo maior desse curso nosso aqui. Quer dizer, a universidade nos ensina a fazer experimento, a fazer a conclusão do trabalho, mas a parte de redação do artigo científico fica a desejar. Não hoje a tendência, a gente vê em vários cursos aqui na Universidade Federal de Viçosa e em outras universidades do Brasil, é essa preocupação com a publicação de um artigo, como preparar esse artigo. Isso é bom, né? Tema, problema e pergunta. Vamos passar por essas fases do modelo aí, do método científico, e agora introduzimos aqui uma palavra tema. É importante a gente saber o que é isso. É uma coisa simples. Tema é o assunto que nós estamos abordando no nosso estudo. Cada um de vocês trabalha num tema, ou pelo menos quando entram na pós-graduação, vocês se especializam em alguma área, né? Aquele tema que você vai trabalhar. Talvez na graduação não, porque vocês olham ainda a coisa de maneira bem geral na graduação. Mas na pós-graduação já começam a ter algum tema que vocês vão trabalhar nele. Por exemplo, o tema que eu trabalho com a cultura do feijão é o mofo branco. É uma doença que dá no feijão. E em outras culturas também. Então esse é o tema da minha pesquisa. Bom, o problema é a questão que você quer estudar dentro daquele tema. Então, dentro de mofo branco, eu estudo algumas questões, porque mesmo sendo uma coisa bem restrita, que é uma única doença, mesmo dentro dela, nós temos vários aspectos que podem ser estudados do mofo branco. Então, o problema é que o mofo branco ele tem diminuído acentuadamente a produtividade do feijão irrigado. Veja que eu estou colocando aí um problema de maneira bem geral. Mas é o primeiro pensamento que me vem quando eu observo, quando eu leio no jornal, quando os agricultores reclamam que estão perdendo produtividade porque essa doença está pegando o feijão deles. Então, é um problema bem geral que chega no primeiro momento. Bom, esse problema nós podemos, como nós vimos no método científico, enunciar na forma de uma pergunta. E a pergunta também agora é bem geral. Então, uma pergunta ampla, que ela é formulada com base nesse problema que nós apontamos aqui. Então, pensando em feijão que é irrigado e o problema da doença nesse tipo de feijão, eu poderia fazer essa pergunta. Como o manejo da irrigação poderia reduzir o mofo branco sem diminuir a produtividade do feijão? Ou diminuir um pouco, né? Pelo menos. Eu sei que vocês não trabalham em irrigação. Manejo de irrigação é um termo muito amplo. Existem várias técnicas de manejar a irrigação. É o que eu disse, no primeiro momento nós pensamos de maneira ampla. Manejo é amplo, mas nós temos que chegar numa ação específica para poder conduzir o estudo. Então veja, essa pergunta que nós fizemos tem a palavra manejo. Eu sei que ela é ampla, mas eu vou estudar agora na literatura tudo o que há sobre manejo de irrigação em relação à doença mofo branco. Por quê? Nessa revisão de literatura,
eu vou ver quais são as lacunas que há no conhecimento em relação a esse assunto. Para mim, isolar um assunto que ainda não foi estudado e que possa trazer benefício para o nosso agricultor. Porque as que já foram estudadas, basta informar o agricultor, ó, faça isso que já foi estudado. Então, nesse estudo da literatura, permite isso, a gente vê essa lacuna no conhecimento. Então, você pode fazer uma pergunta específica. Por exemplo, o aumento do turno de rega poderia reduzir o mofo branco sem diminuir a produtividade? Eu já estou fazendo uma pergunta mais específica. Eu saí de manejo para falar em turno de rega. O que é turno de rega? O agricultor, o que geralmente eles fazem? Eles irrigam feijão toda semana, de 7 em 7 dias, com determinada quantidade de água. O que nós estamos propondo aqui, pensando, é o seguinte: em vez dele irrigar de 7 em 7 dias, por que ele não irriga de 10 em 10 dias, ou de 14 em 14 dias, e aumenta proporcionalmente a quantidade de água que aplica? Mas para que você está pensando nisso? Porque eu li a teoria e eu vi que o mofo branco é favorecido por alta umidade. Então eu vou tentar diminuir a umidade que há no feijão, fazendo irrigações mais espaçadas. Lógico que eu tenho que aplicar maior quantidade de água quando eu espaço essa irrigação. E eu vi na minha teoria que isso ainda não foi feito. Então há uma lacuna, precisa ser feito um estudo para provar se isso funciona ou não funciona. O que é a nossa hipótese? Quer dizer, baseada na literatura, nós vamos tentar responder a essa pergunta específica. Então, minha hipótese seria: o aumento do turno de rega diminui o mofo branco sem influenciar a produtividade do feijão. Veja que eu estou fazendo a hipótese uma afirmativa. Eu estou afirmando isso. Agora eu vou precisar de dados para saber se isso é verdade ou não. Mas com base na teoria, pode ser. Há grande chance de ser com base na teoria. Eu botei em azul ali turno de rega e produtividade, para começar a mostrar a vocês um conceito que nós vamos falar mais tarde, para vocês já irem acostumando. Turno de rega e produtividade são variáveis. Essa é uma palavra muito importante em ciência. Ciência estuda a relação entre variáveis. Na maior parte dos estudos, em qualquer área, nós fazemos isso. Qual que é a relação dessa variável com aquela outra? E aqui eu estou afirmando que ao aumentar uma, eu vou influenciar a outra. Eu aumento o turno de rega, que é uma variável, eu vou influenciar a produtividade. Eu poderia botar no lugar de influenciar ali, talvez não seja bom a palavra influenciar, percebi agora, eu poderia botar aumentar a produtividade até, ou não alterar a produtividade. Mas são relações entre variáveis. Então, nós estudamos relações entre variáveis. Nós vamos voltar a esse assunto, mas para vocês já irem acostumando com esse termo variável. Bom, o que é uma hipótese? Vamos falar disso, que isso é importantíssimo na ciência, né? Segundo esses autores, hipótese é um enunciado geral das relações entre variáveis. Variáveis que estão ligadas àquele fenômeno ou fato que nós estamos estudando. Então, ela formula uma solução provisória a um dado problema. Então, a hipótese faz isso. Ela te dá uma solução provisória para aquele problema que você está lidando com ela. E uma solução baseada em teoria. Por causa disso, tem uma chance de ser verdade. Mas precisamos de evidências para falar se aquilo de fato é verdade.
entre aspas, verdade. Nós vimos que a hipótese ela é compatível com o conhecimento científico. Ela é compatível com a teoria. E é lógica. Nós não podemos fazer uma hipótese que não tem lógica. Ela tem que ser lógica. E tem que ser verificada experimentalmente. Nós vamos ver mais na frente que para ser verificada experimentalmente, geralmente a hipótese tem que ser específica. Nós não podemos fazer uma hipótese vaga ou geral, senão não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos dar exemplo disso para vocês daqui a pouco. A hipótese ela pode ser formulada dessa forma afirmativa, pode ser negativa, pode ser até condicional. Se isso acontecer, acontecerá aquilo. Pode formular a hipótese do jeito que você achar aí melhor, como uma resposta a uma pergunta que foi feita. Então, as hipóteses elas são essenciais à pesquisa científica, pois são ferramentas da teoria. Nós falamos que a hipótese está impregnada de teoria. Quais são as funções da hipótese no nosso trabalho? Eu acho que a principal delas é essa aqui. Orientar o trabalho do pesquisador. Se nós não tivermos essa hipótese, nós ficamos perdidos. Quer dizer, se nós não sabemos onde queremos chegar, qualquer caminho serve. Agora a hipótese te dá uma linha reta para você chegar aonde você quer chegar. Não precisa ficar dando voltas e voltas para chegar naquele lugar. Então essa hipótese é que vai te orientar, falar, ó, gente, eu quero chegar nisso aqui. Porque a partir do ponto que eu fiz uma hipótese, eu sei que aquilo tem importância científica. E se eu conseguir evidências para suportar a minha hipótese, eu vou trazer um novo conhecimento. Por isso que ela vai ajudar. E ela evita também acúmulo de informações inúteis. Eu preocupo muito quando o estudante me fala que está coletando tais e tais dados. Eu tomei uma quantidade de dados, olha aqui, ó, fiquei até 3 horas da madrugada tomando esses dados. Mas para que você tomou isso? Não, é bom ter muito dado. Bom, a ciência é feita desses dados que são evidências. Mas são evidências que ajudam na nossa hipótese. Se esse dado não tiver nada a ver com aquele foco que nós temos no nosso trabalho, você está perdendo tempo. São dados inúteis, né? Isso aí, a gente não publica dados. A gente publica ideias baseadas em dados. Isso é importante. E ele ajuda muito na interpretação dos nossos dados. Na hora que nós estamos interpretando os resultados que nós obtivemos, nós temos que ter na cabeça a nossa hipótese. Porque nós não vamos interpretar o dado sem ter uma hipótese. Senão você interpreta de várias formas. Agora, se eu tenho onde que eu quero chegar, você já vai dar um norte para aqueles dados com base na sua hipótese. Por isso ela é muito importante. Agora, em áreas novas do conhecimento, né, sempre tem alguma área que está começando ainda a pesquisa a ser feita, muitas vezes nós começamos por pesquisas exploratórias. Muitas vezes a gente compara vários tratamentos, porque a gente não tem ainda noção do que a gente quer. Nós estamos explorando a área ainda. Nós estamos testando algumas hipóteses meio frouxas ainda que a gente não tem certeza. Mas com esses resultados que nós obtemos, nós podemos refazer a nossa hipótese e começar já com certezas maiores, né? De que nós estamos fazendo uma hipótese que seja mais perto da realidade, que possa ser uma resposta certa à pergunta que nós fizemos. Então, nessas áreas novas do conhecimento, já tem que fazer essa pesquisa exploratória. Da pergunta à hipótese. Então, nós vimos que a hipótese é uma resposta que o pesquisador propõe para resolver um problema específico. Então, essa resposta, como nós vimos, ela é formulada depois que nós estudamos a teoria.
porque aí nós encaixamos isso naquela lacuna do conhecimento, encaixamos dentro do conhecimento existente dentro da nossa área de pesquisa. Bom, o que nós queremos fazer é chegar, com base na pergunta, formular uma hipótese. Vejam bem, a primeira coisa que nós precisamos é de ter essa educação, lógico. Não é qualquer pessoa que pode formular uma hipótese. A pessoa precisa ter um conhecimento. Então, nós temos a nossa graduação, passamos por pós-graduação, nós vamos especializando num tema. Quando a gente especializa num tema, não quer dizer que nós sabemos tudo sobre aquele tema, não. Mas é possível fazer uma pergunta. Como nós mostramos, a pergunta ela vem muito geral no seu início. Por isso que ela é ampla e nós precisamos refinar essa pergunta estudando a literatura. Então, aí sim, nós conhecemos o tema, mas não sabemos detalhes sobre o tema. Quando a gente estuda a literatura, especificamente dentro daquilo que nós estamos estudando, nós conseguimos levar a pergunta para uma pergunta específica, sempre explorando as lacunas do conhecimento. E aqui, agora sim, você pode formular a sua hipótese. Então, um estudo de literatura, ele permite que você saia de um mega problema, à medida que você estuda, cai para um problema, você cai no subproblema, depois, ação específica. É o caso do mofo branco, que a ação específica era testar turno de regas. Turno de rega é um dos manejos da irrigação. Mas, como não havia trabalho na literatura sobre aquilo, seria uma informação nova, traria novo conhecimento. Então, essa pergunta específica, ela é mais fácil de você determinar o objetivo do seu trabalho e a sua hipótese. Veja que é a primeira vez que nós usamos aqui a palavra objetivo. Adianto para vocês que o objetivo tem que ver com a sua hipótese, né? O que é o objetivo? Qual o papel dele no artigo científico? É falar para o leitor onde você quer chegar. Só para dar um exemplo, vocês vão entender. Naquele exemplo nosso do turno de rega, o meu objetivo é determinar o turno de rega que mais reduza o mofo branco sem diminuir a produtividade do feijão. Então, o objetivo, geralmente, ele começa por um verbo determinar, avaliar. Quer dizer, nós pretendemos determinar esse turno de rega. Veja bem, à medida que você lê o objetivo, você já espera que na conclusão ele determine esse turno de rega. E na conclusão esteja escrito lá, o turno de rega que é melhor para diminuir a doença e manter a produtividade, por exemplo, é 10 dias. Então você tem que escolher bem esse verbo aqui quando colocar o seu objetivo. Não vai botar aqui estudar, né? O objetivo é estudar. Tudo que você faz é estudar. Tem que ser um verbo mais específico, que indique o que você de fato quer. Estudem isso nas boas revistas da área de vocês, para vocês verem como eles usam esse verbo no objetivo do trabalho. E esse objetivo do trabalho tem que bater com a conclusão do trabalho. E a gente vê as teses, muitas vezes quando a gente participa de banca, que o objetivo é um e a conclusão é outro. Quer dizer, ele falou no objetivo onde quer chegar, mostrou na conclusão que chegou em outro lugar. Não tem nada a ver com o objetivo. Pode acontecer isso no estudo, mas você tem que ajustar depois seu objetivo com a conclusão. Senão o trabalho não passa em uma revista. Revisão de literatura. Essa revisão,
nada mais é de você estudar a teoria, ela indica a forma específica, a forma inédita, porque você está vendo quais são os furos que há no conhecimento, e a maneira fácil de responder a pergunta geral que foi feita. Quer dizer, você sai de uma pergunta geral para uma pergunta específica estudando essa teoria. Então é isso que nós fazemos. A revisão de literatura, ela aumenta o conhecimento sobre o problema e permite que a gente refine esse problema. Outros objetivos importantes da revisão, você já deve perceber isso, que ela evita a repetição do estudo. Muitas vezes a sua ideia inicial, de uma ação mais específica, você vai checar na literatura, já estudaram isso. Dentro até daquelas condições específicas que você tem, já foi feito o estudo. Então ela indica, faz que você não repita estudos que já foram conduzidos. Ela também ajuda muito na fase de projeto, quando você tem que argumentar para que você consiga provar o seu projeto num órgão de fomento, como CNPq, FAPEMIG. Você tem que mostrar para o pessoal que vai dar parecer no seu projeto que o seu trabalho vale a pena ser feito, né? Que isso vai dar um retorno para a sociedade. Então é com base nessa teoria que você vai juntar esses argumentos para colocar num projeto. E também o método de pesquisa que você vai utilizar. A gente aprende isso lendo os trabalhos dos bons cientistas da nossa área. Como é que ele conseguiu aquela resposta à pergunta que ele fez? Que método que ele utilizou? É ali que a gente aprende como utilizar o método mais adequado. Bom, vamos falar sobre hierarquia do conhecimento científico. Nós temos aqui 3 colunas. Essa coluna do meio aqui são os conhecimentos científicos, formas de conhecimento que nós mostramos para vocês. Aqui nós temos a hierarquia desse conhecimento. Vocês podem ver que a menor hierarquia é a hipótese científica. Mas como? Hipótese é apenas hipótese? Não, vocês estão lembrados que a hipótese ela é feita baseada na teoria. Então ela tem alguma chance de ser a resposta verdadeira. Então ela tem alguma hierarquia, embora seja a menor dentro desse conhecimento científico. Depois vem o achado ou descoberta, que ela tem a vantagem sobre a hipótese de vir de uma observação. Então ela já tem algo a mais do que a hipótese. Você observa, né, aquele achado. Depois nós temos modelos científicos, também é resultado de experimentação esses modelos científicos. Eles têm uma estrutura lógica, esses modelos, e permitem fazer previsões. Então vejo, já é um avanço em relação aos achados. Em seguida nós temos aí uma hierarquia já considerada alta, que são as nossas teorias científicas. Então elas vão além de previsões. Essas teorias, além de permitir previsões, elas mostram ações de controle que nós podemos executar para tentar solucionar algum problema. Então a teoria vai além desses modelos. Agora, a maior hierarquia que nós temos é das leis científicas. Eu acho que você já deve imaginando por quê, né? Nós falamos que a lei, ela é válida para situações específicas, bem comprovadas pela ciência. E quando você repete, o resultado é sempre o mesmo. Então ela tem a maior base de confirmação empírica. Empírica é aquilo que é baseado em dados. Então ela tem essa maior hierarquia. Mas, logicamente, nós vimos que a teoria é muito mais ampla do que as leis.